Bom dia! Hoje não vamos ter prova, como vocês sabem. Eu sei que vocês são muito tristes sobre isso. A gente vai ter a prova quarta-feira. E a gente vai continuar no assunto normalmente. E vamos voltar para falar hoje umas coisas mais sobre o MDC. E um pouco sobre divisibilidade, talvez pouco sobre primos e tudo mais. Então, antes de tudo, na verdade, eu considero que vocês já conhecem, ou já demonstraram, ou pelo menos conhecem o enunciado. Aquele exercício que a gente demonstrou sobre um conjunto que é fechado. Vamos dizer, temos esse lema. Se o S é fechado pela subtração e esse é um conjunto de inteiros, o que eu posso inferir sobre ele? Que ele também é mais fechado. Quê? Sim, uma coisa que posso inferir é que ele é ainda mais coisas, ele é com certeza mais fechado. Mas o que a gente demonstrou legal sobre esse cara aqui? Sim, na verdade eu preciso mais uma hipótese para concluir isso. Qual é essa? Que essa é diferente do conjunto que só tem um menos zero. Pois não isso exatamente, eu preciso realmente saber que ele é habitado. Se ele é habitado, eu consigo demonstrar isso. Essa coisa eu preciso excluir realmente. Se meu conjunto é esse cara, ele satisfaz, ele tem essa propriedade? Ele é realmente um conjunto de todos os múltiplos de um certo D inteiro? Qual é esse D inteiro? O zero, certo? Esse conjunto é realmente o zero inteiro, certo? Então, não preciso excluir esse cara desse teorema. Ok. Então, aqui temos esse lemazinho. Também temos o lema de divisão de Euclides. Ok? E espero que sabemos como usar isso e, na verdade, espero que sabemos ainda mais como demonstrar isso. Temos duas demonstrações para a maioria dessas coisas. Temos duas demonstrações. Uma vai abordar ou utilizar, na verdade, o princípio da boa ordem. A outra vai usar o princípio da indução. E esse princípio da indução, ou uma versão do princípio da indução que a gente já viu, que todas são equivalentes entre si para os inteiros. E também equivalentes com o PBO para os inteiros. Isso é um exercício bom para praticar? Sim. Estava com dúvida que, se um conjunto é mais fechado que o fechado, ele também eu posso dizer que ele é vezes fechado? Deixo isso para vocês pensarem. Você estava com dúvida, deveria perguntar isso no Júlio, não vamos discutir isso agora. Na verdade, alguém já perguntou isso na aula passada e eu já falei algo sobre isso. Bem, outra coisa até agora, antes de começar mesmo. Ok. Vamos lembrar um pouco essa coisa que eu tinha falado sobre ordens. Eu quero considerar essas duas. E essa não merece nos inteiros o nome ordem, por quê? Qual propriedade ela não tem? Ela não satisfaz? Ela não é antissimétrica. Como? Ela não é antissimétrica. Como fala de novo? Ela não tem a propriedade antissimétrica. Pois é, ela não é antissimétrica. Essa aqui é, certo? E por isso a gente não pode chamar essa de ordem, mas é quase lá. Então podemos chamar ela de preordem. E podemos fingir um pouco que ela é ordem, porque para o que a gente vai discutir não vamos precisar disso. E a gente viu que podemos, assim que eu tenho uma coisa dessas, posso desenhar um desenho para representar os membros do meu conjunto a partir de uma certa ordem. Com essa ordem, os inteiros, vamos desenhar esse conjunto aqui, que na verdade com esse conjunto ela até vira uma ordem de verdade. Então essa coisa aqui a gente viu que parece assim, o desenho dela. E aqui a gente viu que tem umas propriedades meio interessantes, espero. O conjunto acaba ganhando um membro mínimo. Qual é o membro mínimo aqui? O 1 e um membro máximo. Qual é o máximo? Muito bem, ok. E o primeiro andar é aqui quem? Sim, e por enquanto... Sim, eu quero chamar eles de irredutíveis. Vamos lembrar um pouco o que significa irredutível, o x. Alguém lembra? Significa que o x não é unit. E o que mais?
Esse mais que falta aqui fica bem perto realmente da ideia de redutível. A ideia é que não posso quebrar ele em tijolos, ou seja, ele vai acabar sendo um tijolo. Poderia usar o nome tijolo aqui. Então aqui, como posso escrever isso? Eu quero falar que, por qualquer maneira, quebrar esse cara não vai ser realmente quebrado, porque um dos dois partes vai acabar sendo unit. Para todo A, Aham. Continua? tal que Não. Você vai precisar mais um inteiro. Para todo A e B? para todo A e B, Certo? Não? Quer dizer, todo A e B, tal que AB, A vezes B igual a X, como vamos escrever esse tal que agora que estou escrevendo numa maneira de fórmula? X igual a vezes B, implica em A unit, Implica que um pelo menos um dos dois é unit. sim, e isso seria A unit ou B unit. Ok, tudo isso então, mais ou menos, considero que vocês pelo menos lembram, e espero que fique perto da palavra irredutível. E a gente tinha mais uma definição que talvez vai ser importante hoje. Sim, sobre o que significa unit. O que era unit? Para todo X. Quero palavras de rua primeiro. Aqui é um unit. Quero ler um poema. Não identidade. Cuidado, porque realmente o unit pensamos no 1 e a identidade pensamos no 1 também, mas a definição de unit é outra. Falou escrever? Não podemos aceitar, mesmo que eu pedi palavras de rua, não faz sentido aceitar a palavra representar, o que significa representar a partir dele. É bem, não quero falar abstrato, é bem vago. Aham. Ao invés de montar, Não, agora trocar um verbo abstrato para outro verbo abstrato não vai ajudar, Ian? o U vai ser um unit se para todo X ou dividir. Se ele é divisor de todo mundo, certo? Se ele consegue medir todo mundo, nesse caso medir e dividir é a mesma coisa. E faz sentido pensar no metro, certo? A gente fala um metro é um unit porque eu consigo medir tamanhos aí. Nesse sentido, os units aqui são 2 nos inteiros. Quais são os units? 1 e menos 1, certo, ok. Então sabemos o que é unit e a gente tinha a ideia de revertível, talvez. É assim que é em português ou reversível, não lembro, nunca lembro. Reversível. Revertível, vamos dizer revertível. Invertível, sim, obrigado. É invertível, sim. Então a dúvida é se invertível ou inversível, é isso que eu sei. Mas enfim, vamos dizer assim, invertível significa o que é? Existe um X'. Ok, isso significaria assim, vamos lá. Existe um x', está o quê? X vezes X' Igual a 1, certo, ok. Ou seja, o x tem inverso. E faz sentido definir essa noção nos inteiros, porque não todos têm inverso. A gente não tem um axioma sobre multiplicativos inversos. Aqui inverso significa inverso multiplicativo, ok? E por que botamos a linha aqui na direita, não na esquerda? Tanto faz, porque a multiplicação é comutativa, certo? Tecnicamente, isso significaria que o x sei lá, L invertível, se trocar no outro lado seria R invertível, e se eu estou num mundo onde minha multiplicação não é comutativa, isso vai me importar. No mundo que moramos agora nos inteiros, isso não nos importa, então a gente vai falar apenas invertível. E eu tinha deixado para vocês demonstrar, isso é bem fácil, que invertível e unit significa a mesma coisa. Mas cuidado, aqui eu tenho 2 linhas, eu tenho 3, ok? Unit x. E tudo isso está dentro dos inteiros. E uma coisa que eu também falei que a gente ia demonstrar era essa. Redutível prime. Ok, agora estou confundindo as línguas. Normalmente, para a maioria dos predicados, das funções que eu estou usando inglês. E agora acabei misturando um pouco. Enfim. Então, uma coisa para demonstrar aqui, eu quero enfatizar isso, são essas. Isso vai ser um teorema. E isso aqui também. E o primeiro, deixei para vocês demonstrar. Quem conseguiu demonstrar isso, ou pelo menos tentou demonstrar isso? Sim? Sucesso ou sem sucesso? Sim? Procurem dicas. Discutem entre si, briguem entre si. Não é difícil conseguir isso.
Ok, é sobre isso? Sim. Não, mas não gostei do teu ok. Por que você aceitou essa resposta? Por que você aceitou essa resposta? João aqui perguntou se prime significa primo, ok? No conhecimento que eu tenho, é um número redutivo, tá? Certo, então você não deveria ficar feliz com essa resposta. Essa é a minha briga contigo agora. Porque assim que você falou, ok, tá, acaba sendo essa coisa, deveria ser assim. Porque pelo conhecimento que você tem, vamos dizer assim, eu acredito que o que você pensa sobre primo é isso, não é? Não sei dizer pergunta. Ok, eu estou brigando aqui, entre aspas, certo, com o João, porque ele perguntou se prime significa primo. Ok, eu falei sim, ele ficou ok, então entendi essa coisa, pelo menos essa é a informação que ele passou para mim. E agora estou criticando essa coisa, porque se o prime significa o primo que você tem na tua cabeça, eu imagino, sem saber realmente o que tem na tua cabeça, essa coisa não deveria ser 2 linhas, deveria ser 3 linhas. Você ia falar, esse cara aqui está chamando os primos de irredutíveis. Mas se realmente eu estou chamando os primos de irredutíveis, não faria sentido falar que essa coisa é um teorema. Porque seria apenas sinônimo, nesse caso teria uma terceira linha aqui, falando que outra palavra para irredutível é primo. Certo? Então aqui, a briga certa para João fazer comigo seria, e para todo mundo, na verdade, não só João, seria cobrar que a gente não sabe o que significa primo. A gente não definiu o prime, então não faz sentido eu chegar aqui e falar, ok, demonstrem essa coisa assim, somente assim, porque essa coisa eu defini, significa tudo isso aqui, vocês aprenderam essa definição, mas se eu não definir o prime, não faz sentido eu falar teorema inteiro é irredutível se é somente se ele é primo, ok? Então, para até começar a pensar, entender e demonstrar essa coisa, precisamos definir o que significa primo. Essa coisa vai acabar sendo um teorema para os inteiros também. Então, isso significa que nos inteiros, se alguém falar irredutível, se alguém falar primo, no final das contas, eles nunca vão brigar. Os irredutíveis são os primos e os primos são os irredutíveis. Então, não é uma afirmação daquelas que falam que, sei lá, o que foi ensinado lá foi errado. Não, pode pensar que realmente definir primo nessa maneira, aí você teria um outro teorema nesse caso para demonstrar que é equivalente com a caracterização alternativa dele. Tá, vou dar agora a definição do que significa primo, então, prime. O x é prime se o x, novamente, ele não é unit, nessa parte é comum. E agora eu não quero falar que cada vez que posso quebrar o x em A ou B, ou A vai ser um unit ou B ser um unit, eu quero falar que cada vez que o x divide o AB, eu posso inferir que o x divide A ou o x divide o B. Então, um inteiro vai ser primo se, primeiramente, ele não é um unit, então desconsidero os units para primos. E, segundamente, ele tem essa propriedade. E aqui tem um erro, como é o erro aqui? Ok, como resolve esse erro que é implícito aqui? Muito bem. Para todo AB, caso que o x divide o produto deles, ele precisa dividir pelo menos um dos dois. Assim, só para ter uma noção por que essa coisa talvez é parecida com o que a gente pensa no coração de ensino médio de primo, alguém pode me dar um exemplo de um número que não é primo, justificando a partir dessa coisa aqui? Se primo significa isso, eu queria um exemplo de um inteiro que não é primo. Tá? O 4, porque o 4 não é unit, então não precisa nem verificar a outra coisa. Muito bem, é porque, ok, você começou bem, mas deixou toda essa parte para nós. Aí, por que o 4 não satisfaz essa coisa? Porque o 4 não é unit. Não, mas isso é bom. Um segundo. O 4 não é unit, concordo, então ele passou por isso. Então, se você quer chances de o 4 não ser primo, ele já passou aqui, o problema é verificar sobre isso, certo? Então, se você falou isso desde o início, eu deveria te corrigir no início. Eu entendi que ele não é unit, mas não faz isso. Sim, ele não é unit, ok? Agora eu preciso ver por que ele não satisfaz isso. E como vou me convencer que ele não satisfaz isso? Como? Que val? Fale. Um segundo. Kival aqui quer mostrar um contra-exemplo. Vamos tomar atenção,
porque essa coisa vai acontecer várias vezes, não apenas avaliações, na vida geral. Quero dar um contra-exemplo. Um contra-exemplo de Kival, ele é feito por quantas e quais coisas? Como? X e A e B. X mais B é 4. Não, ele não tem X aqui. Aham. Por A e B, acho que ele falou por A e B. Então, o pacotinho que vai ser chamado contra-exemplo, com certeza vai ter um inteiro, certo? E o que mais? Mais um inteiro? Algo mais? Ou acabou? Tecnicamente não, porque não falta ele, não basta ele falar, ok, sei lá, o 2 a 5. Se ele falar apenas 2 inteiros aqui, ele está deixando para mim o trabalho de ir lá verificar se esses 2 inteiros realmente são contra-exemplo aqui. Então, tecnicamente, aqui, além do A e B, ele precisa mais umas coisas, Isaac? Ele tem que satisfazer a hipótese, mas não a tese. Ou seja, Você tem que ter hipótese. um segundo. É porque Isaac já falou hipótese e tese, não queria usar essas terminologias aqui. Vamos ficar lado esquerdo ou lado direito, ou premissa, conclusão da implicação. Vamos deixar um pouco a hipótese e a tese para outros usos. Mas fora disso, ele falou praticamente, ele precisa satisfazer isso. Então aqui ele precisa nos convencer, escrever uma demonstração, vamos dizer que o 4 divide realmente o AB. E o que mais? Que não é o caso, que é essa coisa aqui, certo? Ok, realmente então escolhe os dois inteiros. Tá vendo que não tinha contra-exemplo ainda. Quais são? O 2 e o 2. Ok. O 2 e o 2 servem. Por que servem? Porque realmente o 4 divide o 2 vezes 2, que é 4, certo? E o 4 não divide o 2. E também o 4 não divide 2, certo? Por causa de tudo isso, temos pelo menos um exemplo de um cara que não é primo. Ok? E vocês já conhecem certos primos, imagino, em algum canto, talvez algum filme, porque por algum motivo os primos são famosos. Os primos vão começar assim, aqueles que tecnicamente consideramos como primos vão ser assim. Detalhe, se eu definir a palavra primo para significar isso, eu estou esquecendo certos primos nessa lista aqui. Quais são? Os negativos, sim, com certeza. Por quê? Porque na minha... Ou talvez poderia botar aqui mais ou menos, certo? Todos esses caras. Por quê? Porque aqui, já que a única coisa que é envolvida aqui é a relação de divide, e a divide não consegue enxergar diferença nenhuma entre positivo e negativo, qual que é a propriedade que eu posso formar com a relação de dividir? Se um inteiro satisfaz essa propriedade, o oposto dele vai satisfazer também, certo? Então faz sentido, e isso tem a ver exatamente com essa ideia aqui. Que a divisão, a relação de divide não é antissimétrica. Isso significa que se eu sou a relação divide, o 2 e menos 2 é a mesma coisa para mim. Não consigo botar um num contexto que eu falar ele encaixou aqui e o outro não encaixou. Para perceber diferenças, vou precisar usar outras coisas da minha estrutura que tem os inteiros e, obviamente, consigo. Tenho a relação de essa aqui, que com certeza consegue diferenciar eles, e várias outras coisas que tenho na estrutura algébrica dos inteiros. Então, pelo menos por enquanto, nossa definição é essa. Alguém poderia falar, ok, para concordar com o livro sei lá, do ensino médio, eu vou definir primo. Talvez prime seria essa coisa aqui, mas primo seria um prime que é positivo. Ok, a confusão acabou. Não precisamos fazer isso, mas também não ia perder nada fazendo isso. Ok, então, temos esse teorema aqui para demonstrar. E a gente vai ver uma direção aqui, eu vou deixar outra para vocês. A direção mais interessante é conhecida como lema de Euclides. O Euclides, infelizmente, tem muita coisa na unidade 1. Então, não vou aceitar uma justificativa na prova aqui, quarta-feira, pelo Euclides, certo? O Euclides tem metade dos teoremas que a gente tem visto aqui de Euclides. Então, seria melhor tentar dar um nome assim, mais específico, se você quer citar uma dessas. Mas tem um lema, então, de Euclides que está dizendo exatamente que é essa direção aqui. Essa aqui é conhecido como lema de Euclides. E esse é conhecido realmente como lema de Euclides. Ok, então aqui temos lema
de Euclides. Ok. Vamos lá. Ok. A gente definiu o que significa se eu tenho A inteiro e B inteiro. A gente definiu já o que significa que é um certo outro cara também inteiro. Se eu tenho tudo isso, a gente definiu o que significa a frase D é 1 M D C 2 AB. Alguém pode lembrar o que significa isso? Vamos? A gente tem um conjunto dos divisores de A e B. Aham. E deles a gente seleciona o maior. Mas precisamos aqui lembrar o que significaria o maior no caso, certo? Melhor. O melhor é uma palavra melhor, sim. Mas nesse contexto, o melhor significa maior em um certo caso. O melhor, na verdade, é porque às vezes o melhor vai significar melhor e às vezes o melhor vai significar maior e às vezes o melhor vai significar menor. Um exemplo muito bobo para quem dirige e não quer levar multa é que às vezes tem aquelas, como o nome disso? Essas, sim, lombada eletrônica. E a ideia é que, sei lá, você tem um limite aqui de 60, certo? Então, se você quer falar quem é o melhor que passou lá, quem vai ser o melhor aqui que passou? Entre aspas. Como? O melhor o quê? Menor que 60. Mas se um cara passou lá dirigindo com 1 km por hora, você não vai chamar esse cara o melhor de todos, que não levaram a multa. Então, nesse caso, o melhor aqui significa o quê? Considere todos os caras que são menores ou iguais dos 60, todos esses caras, e quem vai ser o melhor? Mais rápido. O maior deles, certo? Então, no início a gente considera todos os menores de um certo cara, mas para falar quem é o melhor, a gente vai escolher o maior deles. E seria o contrário, num outro exemplo, se eu tivesse considerar o melhor de todos os caras que são maiores ou iguais de uma coisa, certo? Eu vou quem seria o melhor aqui? Seria o menor, nesse caso, certo? Por isso a palavra melhor, muitas vezes, fica mais perto no coração sobre o que a gente quer definir aqui. Então, aqui, o melhor dos divisores comuns, vamos dizer assim, primeiramente precisa ser um divisor comum, certo? Então, D é um divisor comum dos AB. E o que mais? Ele é o melhor, certo? E como vou escrever esse melhor? Isso eu quero definir, certo? Por quê? Porque aqui estou dizendo, usando esse M, o M significa o que é? Máximo. Para todo divisor de AB, D é maior ou igual. Maior que fosse maior. Para todo D', se o D é divisor comum, não vou falar divisor de AB, se eu falar divisor de AB, parece que ele está dividindo o produto, certo? Divisor comum 2, certo? 2 A, B, aham. Então, agora é a dúvida, o que eu vou falar aqui? O D divide o D' ou o D' divide o D? Não quero chutar aqui, quero pensar em todo esse exemplo que eu dei. Como? Porque, boa pergunta, aqui está dizendo de onde que chegou a ideia de dividir aqui. Porque Davi entendeu muito bem de onde que chegou aqui o divide, chegou do divisor comum, certo? Mas aqui o que tem a ver com divide, certo? Porque quando Matias não é o único que pensa assim, mas felizmente ele tem coragem de falar sobre isso, obrigado Matias. O máximo, na palavra máximo divisor comum, e o mínimo na palavra obrigado, nessas frases, referem a uma ordem que não é essa, certo? Referem a essa ordem aqui. Então, quando a gente fala o maior de todos, a gente está dizendo o quê? Que esse cara é dividido por todos. É maior nessa ordem aqui, não nessa. Okay? É daqui que fica isso. A gente poderia falar aqui, então, aqui seria D' é melhor sim que D. E agora a pergunta é o que significa melhor que D nesse contexto? Quem divide quem?
Se o D é menor, certo? Aqui o melhor significa menor. Menor em qual ordem? Nessa ordem aqui. Então isso significa o quê? Que quem divide quem aqui? O D divide o D', ok? Espero que todas essas coisas faz sentido que são sinônimos aqui nesse contexto. E a gente vai testar isso. Estou vendo uma cara ruim. Assim. Se D' é o MDC, que é o melhor, D' é maior que D, não? Já que Maior em qual sentido? da segunda linha. Sim, e isso que significa isso? Porque Não, é porque você escreveu menor na segunda. o Tá D... vendo que D' é menor que D. Um segundo. Só que D é divisor e... Ah, tá falando aqui, certo? Maior, obrigado. Maior. Concordamos? Não, maior é quando não divide, não? Tipo, 0 Um segundo. Vamos lá. Maior B significa o que é? B divide A. Ok? Ok? Faz sentido? A maior significa que A fica para cima. Para cima com esse desenho aqui, certo? Do divide. Então estamos ok? A gente pode verificar? Que já dormi hoje, né? Sim? Ok, beleza. Oi. Como? Um segundo, tem umas brigas óbvias. Não, faz sentido, mas Um segundo, tem alguma briga aqui? Tem, né? Qual briga? é porque, professor, isso você já passou em aula. Aham. E eu anotei menor também. Por isso que agora eu tô confuso. Tá, pode ser que eu fiz o mesmo erro 2 vezes, mas... Agora eu tô só discutindo. Não, maior mesmo? aqui tá de boas, certo? Ok. Vamos ver um exemplo, ok? Vamos ver um exemplo, vamos pegar quais números para achar o MDC deles, sem o algoritminho, certo, da criança do Brasil. Vamos pegar... Ok, vamos pegar o 12 e o 18, ok? Eu quero achar o MDC desses dois caras. Inclusive, não tenho o direito de falar o MDC, porque apenas falei o que significa ser um MDC. Então, bora achar um MDC desses dois caras, ok? Opa, tem briga? Tem briga ainda aqui. Sobre essa coisa, a gente vai descobrir agora se está certo ou não, ok? Beleza, paciência. Então, um certo D, se o D é para ser um MDC desses dois caras, ok? Ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa dividir ambos, ok? E ainda mais. Então, que tal listar aqui todos os divisores do 12 e todos os divisores do 18? Quais são, e vamos dar uns nomes para isso. Vou chamar isso de divs. Quais são os divisores de 12? Qual conjunto? Eu já falei a resposta. Qual o conjuntinho aqui? Por que vocês começam com um 2? Hein? Certo. Seria 1, 2, 3, 4 e... Tem mais tantos. Exatamente. E os menos 1, o menos 2, ok? E quais seriam divisores de 18? Vamos lá, seria 1 ou 2, sim? 3 ou 4? Não, ok. 18, ok. Ok, esses são os divisores, desculpa, esses são os divisores de 12, esses são os divisores de 18. Quais são os divisores em comum que talvez faz sentido isso escrever como divs desses dois caras? Agora, tendo essas duas respostas, é fácil ver quem aparece na interseção, certo? E quais são esses? 1, 2... E os negativos, com certeza? Ok? São esses? Quem falou algo sobre maior? Sim, o quê? Lembrando que a gente já viu no ensino fundamental e ensino médio, eu acho que não mostram que os negativos são... Não, mas tem exatamente essa coisa que precisamos tirar da cabeça, que essa palavra maior tem a ver com a ordem... Quem é maior? O menos 4 ou o 2? Entendi.
O menos 4 é maior, nesse sentido. Ok? Não? Menos 4, vou escrever isso, é 1 maior que 2. Ok? O 2 fica por baixo do menos 4. Nessa. Ok? Tá ok, beleza. Então, os divisores comuns são esses caras aqui. Agora a pergunta é quem é o melhor de todos esses caras aqui? Como? Não, esqueça valores absolutos, por enquanto eu quero só fazer tudo isso usando apenas a relação de divide, sem mexer com positividade, sem mexer com valores absolutos, sem nada mais. Acho que o 6. O 6. O 6 e o menos 6, muito bem. Então, não faz sentido alguém achar que o 6 vai satisfazer algo que tem a ver com dividir, sem o menos 6 também satisfazer a mesma coisa. Quais essas tretas? O que foi? Não? Nada? Ok, beleza. Vamos agora ver como parece esse desenho aqui, porque quero desenhar isso e... Galera, vou precisar de ajuda aqui. Quero desenhar todos esses inteiros aqui. Aqui o 1. Quem mais eu preciso botar aqui? 2, 3... É só de comuns ou tá tendo Como? Na verdade, quero desenhar a união agora de todos esses caras aqui. Vamos lá, tenho 2 ou 3, o que mais tenho? O 4, onde eu vou botar o 4? Aqui, certo? Ok. O que mais você tem? O 5 tenho ou não tenho? O 6 vou onde? Bom, um segundo. Aqui posso como é? Traçar? Como é? Posso traçar essa linha aqui, essa posso. Essa posso? Por quê? Preciso mais, algo mais. Quê? O que significa 1 maior? O que significa essa linha? Não significa apenas que o 3 divide o 6, significa que também não tem outro cara aqui que eu posso enfiar aqui, certo? Então, que o 3 vai dividir esse cara e esse cara vai dividir o 6. Ok. Então, essa linha também posso traçar, certo? E essa faz sentido? Ok. E o que mais tenho aqui? O 9. Eu estou desenhando bem? Sim. Ok. O que mais tem aqui? Cadê o 12? O 12, então, está aqui. Está? Ele está aqui. Está certo? Precisa de outra linha? Sim. Qual? 2 para 12. O 2 para 12 com certeza não. Eu tenho como enfiar um cara. Ele já está enfiado aqui, certo? Então não faz sentido adicionar essa linha. Próximo. Onde vou botar o 18? Ok, aqui, certo? Ok. Como? Parece sim. Eu acho e espero que não esquecemos ninguém. Só que na verdade esquecemos todos os negativos. Agora os negativos podemos pensar que já estão aqui na mesma posição, certo? Aqui o 4 e o menos 4 também, ok? Outra dúvida ou briga? Sim. Até agora eu não entendi o que significa dizer que menos 4 é 1 maior que 1. Não é 1 maior. Ok. Não. É meu sotaque, talvez. Não estou falando 1 maior, ok? Estou falando ok? Ninguém tinha percebido isso? Ok, um segundo. Ok. Obrigado, Eduardo. Vamos lá entender o que está acontecendo aqui. Galera, o que eu quero enfatizar com esse não é é 1 maior significa que o maior depende de uma coisa aqui, maior. Eu preciso falar qual é a ordem, certo? Então, esse 1 aqui significaria divide maior. Inclusive, isso parece com a letra, o dígito 1, talvez isso... Não, tecnicamente seria divide maior, certo? Ou menor igual maior, certo? Aqui eu preciso a ordem. Obrigado, Eduardo, essa aparentemente foi confusão. Como? Quando eu falo não é 1, é algo maior. Estou enfatizando que aqui preciso falar qual é. Sim, só que nesse caso, o meu era uma preguiça de eu falar a palavra divide, ok? Estou enfatizando que a partir disso, maior, ok? Então, nesse caso, eu espero que faz sentido que o menos 4 é maior
Q2. O que isso significa? Que nesse desenho que eu fiz, o menos 4 fica acima do 2. E aqui, como eu falei, todos esses, na verdade, são mais ou menos. Faz sentido? Perfeito. Ok. Então, para voltar aqui, eu vou precisar de umas cores. 3 cores. Eu vou precisar vermelha. Eu quero desenhar um pouco esse conjunto todo aqui. Qual é? Ajuda. Isso é o 1, o 2, o 3. Esqueci alguém? Ok. Não, os negativos estão aqui. Aqui é o menos 6 também. Visualize. Não quero mexer com módulos, ok? Vamos lá. Quais seriam os... Então, os vermelhos são esses carinhas aqui. E os azuis vão ser esses carinhas aqui. Infelizmente, eu tenho roxa. Qual é o azul, então? O 1, com certeza. 2, o 3. Ok, então no final das contas, os azuis aqui são os divisores de 18, os vermelhos são os divisores de 12. Eu quero focar na parte roxa, que são os carinhas que são divisores dos dois, ok? E agora a ideia é que eu quero destacar esse cara 6, que vai ser o maior de todos, certo? Não faria sentido destacar o 1, porque nesse caso todo MDC de qualquer duas pessoas, de qualquer dois inteiros, sempre ia ser 1. A ideia é de todos esses caras que são embaixo de ambos esses, ok? Eu vou pegar o mais malandro, aquele que estava correndo com 60 km por hora, certo? Esse seria o melhor nesse caso. Faz sentido isso? Um detalhe, por que o 4 não está embaixo dos 2? Parece que o 4 está embaixo do 18. Essa é só ilusão, pelo fato que eu escrevi ele um pouco mais baixo, mas para falar por baixo do 18 significa o quê? Que tem um caminho subindo do 4 que vai chegar no 18, eu não tenho. Certo? O 4, então, não fica embaixo do 18, é incomparável. Importante isso lembrar, com essa ordem tenho inteiros que não são comparáveis entre si. Nem o 4 é maior de 18, nem o 18 é maior de 4, eles são simplesmente incomparáveis. Sim? Como? Eu não falei linha subindo, cuidado, eu falei caminho subindo. Para cá. Tipo, aqui... Não, um segundo. O fato que o 18 ficou mais alto que o 4 não significa nada, eu preciso caminho subindo. Cadê o caminho subindo para cá? Eu poderia ter escrito, sei lá, o 12 muito mais alto aqui também, o 18 um pouco mais baixo aqui, nada disso significaria nada. O que importa é as linhas subindo. Então aqui, tem como chegar de 4 para 18 seguindo linhas só subindo? Não. Posso subir, depois eu precisar descer, depois subir de novo. Essa é uma conta, certo? Faz sentido? Ok. Então, respondemos a pergunta agora, só que não lembro se Jasmine aqui estava, é Yasmin, né? Se ela estava certa sobre a reclamação. Eu acho que estava. Preciso, no final das contas, é óbvio, preciso o maior de todos esses caras, certo? O maior de todos os caras que são embaixo de ambos. Ok? Pergunta, para pensar, para pouquíssimos... para 1 minuto. Essa definição toda que eu escrevi aqui, sobre o MDC, que eu já apaguei, utilizou uma certa ordem, certo? E a ordem que utilizou foi essa, ok? Mas a partir disso, ela não precisou nada mais. Até a primeira parte que eu falei é um divisor comum. Na verdade, teria sido melhor se eu tivesse falado o quê? Com palavras de rua mais inspiradas pelo desenho. Como? Sim, D é menor que A e também menor que B. Ok? E a pergunta é a seguinte. Já que consigo traduzir, toda essa definição que eu dei aqui de MDC depende apenas de uma certa ordem, e para o MDC a gente escolheu essa ordem. Minha pergunta óbvia é qual? Não ouvi a minha pergunta? Não, minha pergunta é qual vai ser a minha pergunta? Não? Ok, um segundo.
A gente acabou... Galera, a gente acabou de definir um conceito supostamente importante, que é aquele de ser um maior divisor comum, blá, blá, blá. E conseguimos dar essa definição, não pela maneira do ensino médio, de uma maneira bem melhor, que na verdade consulta apenas essa ordem aqui. Nada mais. Assim que eu tenho essa coisinha aqui, eu consigo definir o que significa ser um maior divisor comum, blá, blá. Então a pergunta é a seguinte: se eu pegar toda essa definição que eu dei, eu traduzir todos os maior e todos os menor para outro maior e para outro menor. Ou seja, quero trocar a ordem que estou consultando para dar a definição de MDC dessa ordem estranha aqui que a gente conheceu nessa disciplina para a ordem padrão. E a pergunta é, o que eu vou acabar definindo? Não tem como definir um teorema, vamos pensar um pouco, não quero ninguém chutar nada. Vamos pensar um pouco, eu vou dar 2 minutos para escrever isso. Exceto se tem dúvida. Não. Ok, certo. A resposta para achar nessa pergunta que estou fazendo é completamente trivial. É só pegar a definição de MDC, que espero que vocês escreveram, e substituir todos os maior para maior. E os menores também. E ver se essa coisa que eu estou definindo, será que é uma coisa que já conhecemos também. Já resolveu? Já? Não. Eu tenho uma reclamação. Uma o quê? Não sei se eu posso chamar de reclamação, mas faz sentido a gente pensar nisso, sendo que a gente tem que o menos 4 é menor que 2 escrito no quadro? É maior que 2, perdão? Eu não entendi tua dúvida. Qual é a dúvida? A ideia é que a gente está tentando estabelecer uma relação entre a ordem que a gente conhece. Não, nada disso. A ideia é definir um conceito legal. E acabamos de definir esse conceito legal. E agora, já que essa definição acaba consultando uma certa ordem, a pergunta é: que tal substituir essa ordem por outra ordem para ver se a gente vai descobrir um novo conceito legal? Vai ser outra definição, certo? Vai acabar significando outra coisa porque o significado da nossa ordem mudou. Para o MDC foi o dividir, agora vai ser o tradicional menor ou igual que eu conheço desde criança. E a pergunta é: o que eu vou acabar definindo se eu dar a definição assim? E a ver com os negativos? Como? Os negativos é a primeira coisa que eu pensei. Porque se trocar a ordem, eu acho que os negativos... Não, um segundo. Quero alguém escrever essa definição e não chutar palavras assim. Quero escrever essa definição, traduzir isso e pensar um pouco, ok, qual seria esse carinha D, novo carinha D, que vai satisfazer tudo isso, dados 2 inteiros A e B. Eu tenho então A, B inteiros, eu tenho D inteiro, e a pergunta é a seguinte: se meu D satisfaz a modificada definição, modificada onde eu substituí todas essas ordens por essa ordem, quem vai ser o D? Será que eu tenho um nome para isso também? Entendam essa parte, escrevam essa definição no papel, olhem para essa definição para chegar quem vai ser o D no caso. Tem uma resposta lá? Calma. Não? É dúvida? Sim, pode falar. Tem uma notação que coloca assim, 7 de divisores comuns de tal coisa? Não, porque esse não é tipo de coisa. Você pode adicionar isso como uma hipótese. Por exemplo, se você tem um A aqui, certo? O A vai ser o tipo dele vai ser 7 inteiros. Mas você talvez gostaria de ter como hipótese que o A é, não lembro como denotei isso, com divs, eu acho que foi assim, com divs de, sei lá, A e B. Certo? E se você realmente tem isso, você nem precisa de nome para o A.
Porque a ideia, qual seria a tipagem de como divs aqui? Hã? Ok, na maneira que estou chamando, parece que está pegando 2 inteiros, está retornando um setint, mas talvez poderia estender isso assim. Mas, na verdade, eu vou preferir a maneira mais segura, que pega 2 inteiros aqui. Ok, acabou o tempo. Quem tem uma ideia? Tem Ian? Ok, qual a ideia? O B é o máximo do conjunto dos divisores comuns de AB. Não, peraí. Qual o problema da resposta de Ian? Não, o problema é que falou a palavra divisor. Eu entendo que na definição, a primeira vez que eu escrevi isso. Mas se eu falar divisor, eu estou ficando ainda preso nessa ordem, certo? Nessa ordem aqui. Então, como a gente traduziu isso para nos livrar dessa ideia? O que significaria divisor comum dos AB? Eu escrevi isso em algum canto. Eu apaguei já. Ok. Como posso traduzir isso? D. Em vez de falar D é um divisor comum deles, eu vou falar D por baixo dos A e B, certo? Como é o português, certo? Aqui, alguém sabe dizer? Embaixo? Não vou confiar, não. Uma coisa abaixo dos A, B. Ok? Só tem embaixo. Tem abaixo também. Um baixo do A, B, ok? Então, um segundo. Ian já percebeu esse probleminha e ele já está corrigindo isso. Então, se eu falar isso, significa que... pronto. Aqui é que eu vou botar No caso é delinha, não? a ordem. Como? Não. Não existe D' no meu escopo aqui. Eu só tenho A, B, C, A, B, D. Eu quero definir o que significa que D é o carinha legal dos A e B. Faz parte da segunda parte da conjunção, que eu precisei um D' lá para falar qualquer outro cara que também é baixo do A, B. Ele é ainda mais baixo do meu carinha. O meu carinha é melhor. Certo? Eu pensei que você já estava falando desse cara. Não. Então, mesma pergunta. Quem vai ser o D? Como? O mínimo. Ok. Como tu achou nessa conclusão? Como tu chegou nessa conclusão? Eu estou pegando os caras que são menores igual eu tô. Vamos lá. A primeira coisa que ele precisa satisfazer é isso. É um baixo do A, B. E para todo D' um baixo dos AB, o meu carinha é melhor. D é melhor. E aqui melhor significa mais para cima, certo? Maior. E aqui, Ângelo, né? Está dizendo que a resposta aqui, quem vai ser o D? No caso, se o D satisfaz isso, ele acha que o D vai acabar sendo o menor dos AB. Vamos ver se ele tem razão. Vamos pensar então que o D é o menor de AB, ele precisa satisfazer essas duas coisas. O menor dos AB, ele é baixo de ambos. Ok? Cuidado, é o baixo que conheço desde criança. É aquele baixo, assim, vertical. Ok? Então, ele passou o primeiro teste. Aqui. É verdade que qualquer carinha que eu vou achar que fica embaixo do A e B, o carinha de Ângelo, que ele pegou o menor dos dois, vai ser maior que o meu. Porque o único que falou foi o Ângelo mesmo ou não? Foi que Val. Ok, já tem um apoiador aqui. Como? Não. Eu estou pegando A e B, vamos pegar um exemplo concreto, certo? Estou pegando o 5 e o 7, certo? Primeiramente, quero considerar todos os caras que ficam embaixo de ambos. Então, tenho o menos 80, blá, blá, o 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 6 não fica embaixo de ambos. Nem o 7, nem embaixo. Então, todos os carinhas que ficam embaixo dele são todos os carinhas que são menores ou iguais de 5 e menores ou iguais de 7, ou seja, menores ou iguais de 5. E todos esses caras, eu quero achar quem? O maior de todos. Quem vai ser esse maior? O 5.
No final das contas, o 5 parece realmente ser o menor de A e B. Faz sentido? Um segundo. Ok? Faz sentido o que aconteceu aqui? Ok, observação primeira. Temos um conceito bem legal que conseguimos descrever apenas usando umas propriedades de ordem aqui. E a gente descobriu que, na verdade, é o mesmo conceito com roupas diferentes, se manifesta de outra maneira se a gente trocar a ordem. Do conceito MDC ele vira conceito menor. Os dois são bem interessantes, como conhecemos em matemática e tudo mais. Agora, o que vai acontecer se eu trocar todas as palavras maior por menor e menor por maior? Alguém tem alguma ideia? Não, eu quero resposta nisso, essa é outra coisa depois. É resposta nisso ou é outra coisa? Depende. Vai ver que é óbvio. Isso é essa armadilha, pode falar assim. Tá, primeiro eu queria entender por que o senhor escolheu o menor e igual e não só o menor. Não, um segundo. Super válida a tua resposta, tua pergunta é que se eu tenho o menor, eu vou acabar com uma coisa reflexiva, não vou ter essa propriedade que um divide o outro, não vou ter nem reflexividade, vou ter uma coisa reflexiva, e aqui ainda mais vou perder a antissimetria, que quero antissimetria para falar, ok, se esse cara embaixo desse, esse cara embaixo desse, nesse caso, eu posso até falar que é o mesmo cara. E se eu tivesse escolhido essa coisa aqui, isso não daria certo. Faz sentido? Então, aqui, essa coisa parece muito mais com essa. Essa aqui tem duas das três propriedades que essa tem. Essa tem só mais uma propriedade aqui, que seria das propriedades de ordem mesmo, certo? A antissimetria. Essa está quase lá. Ela não pode falar que eles são realmente iguais, mas eles são sócios. Ela fala, ok, para mim são iguais. Pode ser que para um cara que consegue enxergar os inteiros bem, ele consegue enxergar alguma diferença, mas essa relação aqui vai considerar esses caras como se fossem iguais, vamos dizer assim. Então, aqui minha pergunta é a seguinte, quero pegar essa definição aqui, em qualquer lugar que eu botei maior, eu vou botar menor, em qualquer lugar que eu botei menor, vou botar maior. Vou trocar essas coisas, sim? Na mesma ordem? Sim, primeiramente vamos descobrir o que acontece aqui, nesse conceito, certo? E uma coisa boa é que, na verdade, se eu realmente escrevi com as palavras melhor, eu posso até deixar as palavras melhor. A ideia é que, pelo contexto, elas vão trocar de direção sozinhas. A gente vai ter o mínimo múltiplo comum, no caso da... Boa intuição, vai ser o mínimo múltiplo comum. O que vai trocar aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter o 12 e o 18, certo? Eu não me importo com os divisores deles, nesse caso, eu me importo com os múltiplos deles. Quais vão ser os múltiplos? Agora não vou ter uma parte pequena que vou conseguir desenhar no meu quadro, porque vou ter uma infinidade de caras. Espero que dá para imaginar mais ou menos como que essa coisa vai subindo. E a pergunta é, ok, quem vai ser o vermelho aqui nesse caso? Vão ser todos os múltiplos de 12, ok? Vamos desenhar de uma maneira muito, assim, artística aqui. Meio moderna assim. Pronto. Então aqui tenho todos os múltiplos de 12, certo? Eu vou ter todos os múltiplos de 18 também. Ok? Quais vão ser os múltiplos comuns? Vão ser esses carinhas aqui, certo? Agora, para quem não consegue enxergar, isso é supostamente roxa. Aqui são os azuis, aqui são os vermelhos. Todas essas carinhas. E quem vou querer escolher lá? Esse carinha aqui, se eu consigo, certo? Esse que vai ser o menor desses carinhas. O menor de todos os caras que conseguem ser em cima de ambos. E se eu traduzir essa coisa para outra relação, eu vou chegar em qual conceito? Vai ser apenas o máximo, certo? Eu vou pegar dois inteiros, vou olhar todos os caras que são em cima de ambos, e deles eu vou escolher o menor. Com quem eu vou acabar minhas mãos? Com o maior dos dois, ok? Matias? A gente está trabalhando, pelo menos a gente definiu a operação do mínimo como uma relação que recebe um conjunto. Não, exatamente. Tu já se corrigiu, não foi uma operação, foi apenas um predicado, uma relação, o que significa que um cara é o menor de um certo conjunto. Essa coisa aqui não é essa, e infelizmente usamos o mesmo símbolo, certo? Mas pela tipagem, por uma pequena inferência de tipagem aqui, deve dar para saber, deve
ser inferível, que não é a mesma coisa. Por quê? Porque essa coisa aqui não é um conjunto. Qual é o tipo dessa mina aqui? Matias? 7 em Não, ele não recebeu conjunto. Tu viu como é chave aqui? Não tem chave, não tem conjunto. Esse é o quê? Exatamente, ele pegou 2 inteiros e ele retornou o quê? Sim, qual era o meu problema? Por que eu não consegui fazer isso quando eu estava trabalhando com conjuntos de inteiros? Porque tinha conjuntos que ele não conseguiria responder. Por exemplo, se o meu conjunto é vazio, não tenho como escolher o menor. Se o meu conjunto não é cotado por baixo, não tenho como escolher o menor. Mas se você me der quaisquer 2 inteiros, eu sempre consigo escolher o menor dos 2. Então aqui realmente temos essa função aqui. Com essa tipagem que sempre para quaisquer 2 inteiros vai retornar o menor deles. Mas a gente também pode trabalhar com o máximo divisor comum e ter conjuntos inteiros. Sim, a mesma coisa acontece aqui. Eu defini o que significa maior divisor comum de 2 inteiros. Podemos generalizar isso, é um exercício bem simples. O que significaria maior divisor comum desse bocado de inteiros aqui. E a ideia, se você entendeu o que aconteceu aqui, a ideia é exatamente a mesma. Só que em vez de ter só 2 caras, você vai ter um bocado. Você vai ver quais são todos os caras que estão embaixo de todos eles. E ver qual seria a coisa aqui, ver se você consegue escolher o maior. Ok? Faz sentido? Tudo? Agora um detalhe. O fato é que chega lá um doido e fala, vou definir essa coisa lá. E vai ser essa coisa. Se um cara satisfaz isso, vou chamar de maior divisor comum. Ok, beleza. Isso vai compilar, a gente definiu uma coisa que realmente significa algo. Mas ninguém garante que se eu te der 2 inteiros, você vai conseguir realmente achar um cara que vai ser o maior divisor comum. Nesse exemplo, deu certo. Eu peguei o 12 e o 18, e quando a gente olhou, o primeiro passo seria olhar a coisa roxa, certo? E quando a gente olhou a coisa roxa, claramente tem um cara que domina esses caras todos. O 6 domina todos esses caras. Domina significa, vocês entendem, é o melhor de todos esses caras aqui. Ok. E a mesma coisa aconteceu sobre o múltiplo, o mínimo, aí não sei falar, LCM. MMC, certo, ok. Ok, mas o que poderia dar errado? No 12 e no 18 não deu errado, beleza. Mas, qual ia ser minha resposta se a coisa roxa, por exemplo, não era essa, que acabou sendo? Mas vamos dizer que para certos outros números que não sei quais são, o conjunto roxa foi esse aqui. E agora a pergunta é, se os divisores comuns são esses caras aqui, quem vai ser o melhor deles? 6. Por que 6? O 6 é melhor que o 4? Mas as linhas se mantêm? Como? Tipo, os caminhos. Os caminhos, os caminhos apenas significam que um certo cara divide outro. Mesmo se eu trocar os originais, agora estou trabalhando numa ideia onde eu peguei um A que não sei quem é e um B que não sei quem é. Eu fiz a coisa vermelha aqui, a coisa azul, e a coisa roxa acabou sendo essa, certo? Eu não sei qual é, para certos inteiros. Vamos dizer que acabou sendo essa. Não faz sentido pensar que essas linhas podem mudar ou não. Inclusive, você pode pensar que, na verdade, esse desenho infinito já é os inteiros. Nada a ver com minha escolha de A e B. Todas essas coisas já são determinadas. É como os inteiros parecem se você pensa nessa ordem aqui. Eles vão aparecer uma coisa vertical, vão aparecer uma coisa assim. E por cima de todo mundo tem o zero também, certo? Então a pergunta aqui seria, se escolher um certo A e um B, em tal forma que o conjunto dos divisores em comum deles vai acabar sendo essa coisa roxa. Quem vai ser o maior divisor comum? 6. Por que vocês querem o 6 e não o 4? Não entendo. 6 é maior que o Não, o 6, um segundo. O 6 é incomparável, não sei como vocês querem. O 6 não é comparável com o 4. Eu estou nessa ordem aqui, ok? Para falar que o 6 é melhor que o 4, significaria o quê? Que o 4 divide o 6. Não é o caso. Para falar que o 4 é melhor que o 6, significaria o quê? Que o 6 divide o 4. Heitor? É o 2. Não, o 2, não posso falar que ele é melhor de todos, porque eu já consigo um cara que é melhor de 2. Quem é? O 4. Eu também consigo outro cara que é melhor de 2. Quem é? 6. Ok. É por isso que a gente definiu um máximo divisor, não o máximo divisor. Não, um segundo. Para falar o máximo divisor comum, eu preciso garantir 2 coisas. Que tem pelo menos um e tem exatamente um. Certo? Tem no máximo 1 e no mínimo 1. Nesse caso, tem um problema aqui, que espero que dá para perceber, que não parece ter nenhum. Não é questão que tanto esse cara é um melhor e esse cara é um melhor, eu tenho 2 melhores nas minhas mãos.
certo? Aqui o problema é diferente. Inclusive, até antes, eu tinha dois melhores nas minhas mãos. Quais eram tecnicamente? O 6 ou menos 6. Então, na verdade, unicidade já não é garantida se eu conseguir enxergar entre sócios, diferenciar, eu não vou ter unicidade nunca. Mas agora estou com um problema diferente. Agora parece que não tenho ninguém. Espero que concordamos. O 4 não merece o nome melhor de todos. Ele não é melhor de 6. E o 6 não merece o nome melhor de todos. Ele não é o melhor de 4. Como? O 1 é o pior de todos. Não é? Um segundo. Não, um segundo. Ninguém aqui merece o nome melhor de todos. Então, se eu conseguir realmente um A e um B, cujos divisores em comum são esses caras aqui que eu desenhei, eles não vão ter um melhor divisor comum, máximo divisor comum, ok? Fale. Na última vez que a gente viu isso, o senhor falou de andar, de andares. Sim, andares agora é meio entre aspas, ok? Esse andares não vai ser uma coisa formal. Vamos dizer que aqui seria o terreno, sei lá como é o nome disso? Térreo, certo? Aqui seria o primeiro andar, e a gente descobriu que o primeiro andar seriam os primos, certo? Aqui seria o segundo andar, que o segundo andar seriam os caras que são feitos como produtos de dois primos, e por aí vai. Mas isso não acho que tem algo a ver. Tu está pensando nisso por quê? É porque a gente tinha por exemplo, de 4 a 18, e o senhor falou, a gente desenhou o 18 aqui, mas não quer dizer que o 18 é maior que o 4, porque... Sim, um segundo. Sim, olha, não vai mudar nada, absolutamente nada, se eu decidir desenhar o 4 aqui. Certo? Ele continua incomparável com esse. Mesmo que eu desenhei ele um pouco mais para baixo, para falar que ele realmente é mais baixo de 6, preciso achar um caminho subindo de 4 para 6. Eu tenho uma liberdade assim artística de se eu vou botar o 4 para cá, ou para cá, ou para cá, sei lá o quê. Esse posso escolher aqui onde que eu vou botar o 4, mas cuidado, não posso mexer com as linhas. Não posso trocar o significado da ordem que tem aqui. Costumamos usar os caras na mesma altura até para nos ajudar ver que imediatamente que, olha, 4 não é comparável com 6. Mas o fato que não é comparável não tem a ver com o fato que eu desenhei esse aqui, tem a ver com não tem linha subindo nem de 4 para 6, nem de 6 para 4. Traduzindo isso, nem o 4 divide o 6, nem o 6 divide o 4. Então, para a relação que quer comparar apenas com divisibilidade, eles são simplesmente incomparáveis. Ok? Isso faz sentido, sim? Se a gente estiver querendo supor que, por exemplo, entre o 4 e o 6, qual seria o melhor? Eu poderia supor, no caso, que o 6 seria melhor porque há mais caminhos que levam até ele. Peraí, o que significaria... Um segundo, porque... como é o teu nome? Gabriel. Gabriel aqui está mudando um pouco a definição do que significa melhor, no sentido de... Ele pensou, eu acho, que, olha, com essa se eu pensar que o melhor significa apenas que o outro cara divide ele, o outro cara o divide, não tem como achar melhor, então eu quero adicionar coisas no melhor até enxergar o 6. Nesse caso, a gente poderia falar até também... é maior a partir disso. E nesse caso seria o 6, certo? Mas a ideia é responder sem trocar, porque assim que você vai trocar a palavra melhor, mudou a definição, é outra coisa. Então não vamos poder fazer isso. Alguém tem um outro comentário aqui, antes de continuar? Sim? Sempre que tiver dois números conflitantes assim, comparáveis, Incomparáveis? um conjunto de divisores em comum, não dá para determinar nem desse Não. Antes deu muito certo. Peraí, Carlos aqui falou, galera, Carlos falou aqui que sempre que vai ter incomparáveis não vai dar certo achar. Antes tinha incomparáveis, certo? Antes o nosso conjunto era esse, e o 2 e o 3 são incomparáveis. Mas isso não foi um problema, porque mesmo assim, existe um cara que consegue dominar todos. Mesmo que não consiga comparar o 2 e o 3, o 6 claramente é melhor que o 2, é melhor que o 3, é melhor que o 1, é melhor que todo mundo aqui. Então, não é um problema, em geral, sempre vou ter, não sempre, mas em geral eu vou ter incomparáveis. A questão é se consigo achar um cara que domina todo mundo. Ok? Sim, Matias? Essa situação em que a gente tem o 4 e o 6, no caso, vamos dizer assim, ambos no mesmo nível, como divisores comuns, ela é realmente possível? Não, última pergunta. Só vou corrigir, estou falando no mesmo nível aqui, não importa o mesmo nível, importa que eles não são comparáveis. São incomparáveis. Então o Matias está dizendo aqui, será que essa situação aqui é realmente possível? Ok? Então os desafios seriam, ache um A e B, tal que você vai acabar com esses divisores comuns aqui. Então, estou tentando
Matias está no caminho muito certo que ele está tentando fazer isso, porque realmente essa coisa é impossível. Mas, se a gente falar Matias não conseguiu, logo é impossível, seria sem ofender Matias, seria uma abordagem errada. Muito bem. Mas a abordagem é exatamente essa que Matias fez aqui. Começar a falar aqui como que pode criar isso. E depois de passar um tempinho sem conseguir, de preferência mais que 3 minutos, certo? Mas depois de passar um tempinho que não conseguir isso, se perguntar, será que realmente é impossível? E assim que você vai entrar essa ideia na tua cabeça, você precisa falar, ok, eu vou demonstrar então que não tem como acontecer isso. Então eu vou demonstrar então que para qualquer A e qualquer B, com certeza existe um D que satisfaz isso. E vamos fazer isso agora. Ok? Faz sentido isso? Então, a gente definiu uma coisa doida, parece até traduzindo umas coisas, cair em outros conceitos legais, a definição parece boa, mas isso não justifica a existência de D. E a gente já sabe que sobre unicidade não tem chances, ok? Mas podemos falar unicidade entre aspas. E vamos discutir isso daqui a pouco. Ok. Sim. Os 6 e o 4 são os dominantes aí, correto? Não, nenhum dos dois merece. Então, assim, quando não apresenta nenhum dominante, então... A gente, se Matias... É impossível ter... Se Matias está certo, e ele está, certo? Não tem como criar essa situação. Para qualquer B que você vai chegar, se você desenhar assim, significa que algum erro já foi feito no processo. Ou seja, para qualquer A e qualquer B, desenhando a coisa roxa, ela vai sempre ter um carinha aqui para dominar todo mundo. Essa é a ideia. Ok? E agora vamos dizer como podemos demonstrar isso. Então, qual seria o enunciado do teorema aqui? Espero fácil. Quais são meus dados? Esses. Existência de M de C. Tenho então esses dois carinhas lá. O que eu quero demonstrar? Na verdade, eu tenho um erro aqui. Os meus dados não são esses. Quais são? Ok, ou posso falar sejam A, B inteiros, logo existe blá blá, ou poderia já enunciar isso de uma maneira de proposição diretamente. O que é? Para todo? Inteiros. O que acontece? Muito bem. Existe um D? Tá o quê? Não, um segundo. A gente definiu algo. Fizemos todo esse trabalho para ter uma maneira D, E, exatamente. D, E, 1. Eu estou percebendo uma mania no Zulip traduzir de volta as definições para o que elas significam. Não, galera, a gente define coisas para usar essas coisas, certo? D é o MDC dos A e B. Ok. Vou apagar essa parte aqui. Vou trazer isso para cá. Agora, é uma das raras vezes, não é tão rara, mas é legal quando acontece, que você quer demonstrar algo, parece que se adicionar coisas aqui, vai ser mais difícil ainda, não parece? Um segundo, tipo, agora você tem obrigação, você tem apenas 2 inteiros, você precisa mostrar que existe um cara que satisfaz algo. Então parece que se eu ficar adicionando pedidos aqui, não quero que ele apenas faz isso, eu quero que ele também, sei lá, é maior que 50, ele também faz isso e aquilo. Quando eu estou aumentando as coisas aqui, em geral, parece que vai acabar sendo uma coisa mais difícil. No início você precisava achar um cara que satisfaz só 2 coisas aqui, que tem na definição. Agora, se adicionar mais coisas, talvez o cara que você achou vai perder e você vai precisar de outro cara que satisfaz todas. Só que, às vezes, essas extra coisas que temos aqui nos ajudam a pensar como chegar nessa definição. Nessa demonstração. O que acontece é que não apenas não vamos acabar demonstrando apenas que existe um certo inteiro que satisfaz toda essa propriedade, ainda mais, vamos demonstrar que tem como escrever esse inteiro nessa forma. E isso a gente chama combinação linear dos A, B. Ou seja, ainda mais vamos demonstrar que existem ST inteiros, tais que o D pode ser escrito assim.
Ok? Vamos voltar no exemplo do MDC que a gente pegou, o 12 e o 18. Qual era o MDC do 12 e 18? A gente achou, eu vou escrever, eu vou voltar depois para justificar essa coisa aqui. Isso era quem? O 6, não era certa. E agora a pergunta é, o desafio seria achar como escrever o 6 nessa forma aqui. 12 vezes algo, mais 18 vezes algo. Qual seria o S e qual seria o T para conseguir isso? Ok, posso pegar aqui o menos 1 e o 1 e deu certo. Então, aqui, a gente vai acabar algo ainda mais forte. Não apenas existe um cara que é o maior divisor comum dos dois, ainda mais tem como escrever esse cara dessa maneira. Sim? Isso é o algoritmo de Euclides estendido? Tu está um pouco mais para frente, tu assistiu um episódio para mais? Sim, não, calma. Aquela coisa que é chamada algoritmo de Euclides estendido é uma maneira de a gente encontrar isso. Aqui foi muito fácil. Se eu pegar outros números mais doidos aqui, vai ser difícil, precisamos de um algoritmo para fornecer esses dois coeficientes. E essa maneira seria o algoritmo estendido, que a gente vai conhecer, talvez hoje ainda, depende um pouco do ritmo aqui. Sim, Isaac? Desse MDC de AD é equivalente a dizer que existe, né, ST ou não? Não há equivalência. Não, um segundo. Essa não não estou falando que essa coisa é equivalente a isso, não. Estou falando que, na verdade, eu vou exigir ainda mais coisas. Para todo AB, existe um D, tal que o D é um MDC dos AB, e, ainda mais, existem STs tais que D, esse D aqui, pode ser escrito assim. Então, com palavras de rua, seria D é um MDC dos AB, e D pode ser escrito como combinação linear dos AB. E normalmente, como falei, adicionando mais coisas para demonstrar, parece que ia acabar sendo alguma coisa mais difícil, mas a gente vai aproveitar essa ideia aqui para conseguir demonstrar isso de uma maneira mais fácil. É um segundo, porque está na fila aqui, Ângelo, faz tempo. Sim. Você tinha falado que a gente pode trocar a ordem que nós usamos e encontrar uma coisa legal, a depender da ordem. Qual o nome dessa coisa legal, de maneira geral? Você tem um nome que possa dar para... Ok, gostei muito da pergunta de Ângelo. Ângelo aqui está dizendo o seguinte: a gente encontrou uma manifestação de algo que está nas nuvens por enquanto, e numa maneira, o mesmo algo se manifestou para ser maior divisor comum, e o mesmo algo se manifestou para ser o mínimo. E a pergunta dele, será que tem um nome para esse algo? Eu tenho, e agora você me pegou porque não sei se é bom dar esse nome. Isso vai ser um grande spoiler para algum momento do FC2, que a gente vai descobrir, na verdade, qual a coisa geral e trazer isso para vários mundos, muitos mais do que esse aqui. Vou te dar um outro exemplo. Não sei, é spoiler mesmo. Antes de terminar a aula, pergunto novamente, só para dar uns outros exemplos do que isso poderia ser, ok? Mas gostei muito da pergunta. Ok, vamos lá? Onde a gente está, queremos demonstrar que existe MDC, ok? Já temos uma dica. Pelo fato que ficou mais difícil, vamos aproveitar essa coisa, que é mais difícil, para ver isso como uma dica. Que tal considerar todas as combinações lineares de A e B? Como poderia escrever isso? Seja, sei lá o quê? A, M, C, de combinações, certo? Seja C, qual conjunto? Como posso escrever? Vamos lembrar essa notação de escrever conjuntinhos? Porque eu quero pegar todas as combinações lineares de A e B. Alguém me ajudar aqui? Alguém mais que está acordado seria bom? Obrigado, Rogério, aí. Tais que o quê? S e T são inteiros. S aqui, o T vem desse conjuntinho aqui, ok? Tem dois geradores aqui, significa o quê? Que esse conjunto aqui, se eu quero pegar um membro arbitrário do C, como posso fazer isso? Eu quero duas maneiras. Vamos discutir isso novamente aqui. Como obter um membro arbitrário
de C. A primeira maneira é padrão. Aquela super clássica que é? Aham. Continua. X vai ter C, Um conjunto qualquer? Não, peraí, eu quero... Um Czão, certo? Inclusive, prefiro assim. Czinho no Czão, ok? Beleza? Mas como posso aproveitar o fato que eu sei que meu conjunto está sendo gerado, indexado, como a gente fala, por dois inteiros? A segunda maneira seria? Não, seja. Mas? Oh? Sejam, sim. Ok. Onde? Inteiros, certo? Nesse conjuntinho aqui. Aqui aconteceu que é o mesmo, certo? Aqui poderia ter inteiro. Aqui, se eu tivesse aqui, por exemplo, inteiros positivos, não poderia... escreveria sejam S inteiro e T inteiro maior ou igual a zero, certo? Assim que eu tenho esses dois caras, então aqui, quem é o arbitrário? Quem é? O Czinho. E aqui quem é o arbitrário? Tá faltando. Quem? Está faltando o quê? Porque seria tipo Czinho, ST e Czinho perto de Z, tal que Czinho igual a... Não, absolutamente não. Quem está falando? Não, que vão não. Olha, eu já tenho A e B, certo? E agora, assim que eu vou escolher dois inteiros, não importa, eles não precisam satisfazer algo. Escolhe quaisquer inteiros que você quer, soma o primeiro com A. Desculpa, multiplica o primeiro com A. Multiplica o segundo com o B. E soma essa coisa. E o que tu tem nas tuas mãos é um membro arbitrário do C. Quem será o arbitrário aqui então? AS? Exatamente, mais BT. Eu falei que para declarar um outro Czinho é que dizer que C é igual a isso aí. Mas isso seria meio inútil. O que a gente quer fazer aqui é evitar a ideia de pegar dar um nome para um carinha aqui, novo, só para depois solicitar o A, o S e o T. Aqui eu poderia falar depois, logo sejam, o que? ST, inteiros, tais que C igual, aqui faz sentido, AS mais BT. E a partir dessa linha, provavelmente eu vou jogar fora o C, nunca vou usar mais, porque a única coisa que eu vou querer do C é que ele é igual a isso. Só que aqui eu não tenho necessidade de sujar o meu escopo com esse nome dessa coisinha aqui. Ela já tem um nome, esse aqui, AS mais BT, certo? E esse cara já é um arbitrário membro do meu conjunto, ok? Fecho essa parêntese. É a segunda vez que a gente está vendo isso, na terceira eu vou considerar isso completamente conhecido. E cuidado, porque facilita demais. Se você tem um conjunto dessa forma, que pegar um carinha aleatório lá, faz sentido só pegar dois arbitrários aqui dentro e tomar dois arbitrários aqui, já era. Ok, então eu tenho toda essa coisa aqui, e eu quero demonstrar que um certo membro desse carinha aqui vai acabar tendo a propriedade que eu quero, vai acabar sendo o MDC desses dois caras. Ok? Pelo incrível que parece, eu vou demonstrar primeiramente que o C... Agora também estou na dúvida qual spoiler preciso dar ou não. Ok, um segundo. Eu não quero aparecer isso mágico, do nada. Vamos tentar um pouco aqui outras combinações lineares do 2E18. Eu quero combinações lineares de 2E18. Uma é o 6, certo? Porque o 6 pode ser escrito como, alguém já falou, 12 menos 1? Menos 1, mais, quando foi? 18 vezes 1, certo? Ok. Vamos ver outras combinações lineares assim, só para brincar um pouco. 12 vezes algo, 18 vezes algo, eu quero ver... ok. Vamos ver umas assim, talvez interessantes. Então, se eu botar menos 1 e 1, eu vou acabar no 6, que realmente é o maior divisor comum. Se eu pegar 1 e menos 1, eu vou ver o quê? O menos 6, que também é um divisor comum, então eu também acertei, mas quero errar aqui, quero botar outros coeficientes. Vamos botar, sei lá, 2 e menos 1. Isso vai ser o quê? Eu tenho o direito de errar. Como? Ok. Isso é ruim porque acabou uma pergunta legal aqui para procurar se os coeficientes são únicos.
E já respondemos que não são únicos, certo? Mas vamos lá. Agora vai ser o quê? 18, ok. Então, finalmente não é o MDC. Outra coisinha aqui. Se botar 0 aqui, e uma aqui, por exemplo, eu vou pegar o 18 também. Se eu pegar 0 e 0, eu vou conseguir o 0, com certeza. O que mais? Se eu pegar 0 e 0 aqui. Se colocar 1 e 1. Um segundo. Se eu pegar 2 e 2 também vai ser grande, mas vamos pegar o 3 e o menos 2. Estou tentando ficar aqui com numerozinhos relativamente pequenos. Qual seria aqui? 0. Como? 0? Não, errei de novo. Ok. Vamos lá, 2 e 2 então. Alguém falou? Peraí, 2 e 1, alguém falou? Não, 1 e 0. Vamos 1 e 1. Pronto, que é mais fácil. Isso é o quê? 30, ok. Agora, quero deixar vocês, não temos muito tempo, quero deixar vocês um segundo só. O que vocês acham, se eu considerar o conjunto de todos esses caras que consigo? Que é esse conjunto? Esse é conjunto C, certo? Todas as combinações lineares. Já tem uma ideia. Ok, nesse caso parece ser o 6E. Ok? Talvez faz sentido. Por enquanto, tudo que a gente tem aqui está no 6E. Não temos certeza absoluta, porque a gente só chutou aqui 4 exemplos. Mas talvez faz sentido que isso vai acabar sendo o 6E. Se eu quero garantir, e se ele é realmente o 6E, qual era a resposta aqui? Quem é o MDC? O 6. Esse carinha aqui, certo? Então, se a gente prestou atenção na aula passada e trabalhou um certo fórmula que caiu em prova no semestre passado. Vai ser o menor positivo. Não, o menor não negativo. Ok, muito bem. Ok. Isaac que tem muita razão. Parece que a partir desse C eu gostaria de selecionar o menor, o mais positivo, blá blá. A gente já tem uma maneira fácil de fazer isso, se a gente demonstrou isso. Basta eu demonstrar. Quero abrir uma demonstraçãozinha aqui. Vamos demonstrar o quê? Quero aproveitar essa coisa que demonstrei lá, que me permite solicitar, escrever o meu conjunto nessa forma que eu quero. Então, o que eu preciso demonstrar para aproveitar aquele teoreminha lá? Não, perdemos. Um segundo. Quero achar D tal que meu conjunto C vai acabar sendo esse carinha aqui. Esse é o meu objetivo. Segundo a intuição de Isaac, foi muito boa. Agora a pergunta é, ou posso redemonstrar e fazer o mesmo trabalho que supostamente fiz na aula passada e no homework, trabalhando em casa e tudo mais, ou eu posso falar, peraí, eu tenho algo que me garanta essa coisa aqui. Essa coisa que a gente demonstrou aqui, qual é o enunciado aqui? No caso C, deveria ser menos fechado. Sim, vou demonstrar que o conjunto C é menos fechado. Ok, demonstraçãozinha aqui. Vamos, não faz sentido indução aqui. Indução é qual? Não sei quem está falando, mas para fazer a indução aqui eu precisaria ter uma coisa de parar todo inteiro algo acontece. Aqui eu quero demonstrar uma coisa sobre um conjuntinho que só ver o que significa isso vai acabar fechando isso. Vamos ver então que eu demonstrei isso. Eu consegui esses 3 pontinhos. Ok, e agora? Como? O que ele me permite concluir? Existe um M. Logo seja, sim, logo seja, vamos dar no D. D inteiro. C igual a 2Z. Tal que C igual de Z. E qual vocês acham que é a conjectura aqui? A alegação? A negação. A alegação. A asserção também. Vou demonstrar. Esse vai ser meu testemunho, certo? Vou demonstrar que é a alegação. Certo? Ok. Vou demonstrar que D é um MDC dos
AB. Top. Ok? Não sei se faz sentido gastar tempo com isso. Nossa demonstração aqui depende apenas dessas duas coisas. E ambas são bem fáceis. Só rascunhar um pouco. Como seria essa coisa aqui? Para todos, sei lá, AB que está no C, A mais B está em... Cuidado, não use AB. Já temos AB inteiros. Ok, cuidado, a gente acabou de descobrir que tem uma maneira melhor de pegar arbitrários membros do C em vez de solicitar os membros dele diretamente. A primeira linha aqui seria o quê? Sejam... Gostei demais, quem está falando? Beatriz? Sim? Gostei demais os nomes escolhidos também. Sejam ST, S linha T. Linha, sim. Tais que? Alguém? Não, desculpa, não tais que. Certo. São esses caras inteiros, certo? Inteiros. E assim que eu tenho isso, eu tenho pelo menos 2 caras arbitrários. Aqui, na verdade, tenho mais que 2, mas pelo nome dá para entender quais são os 2 caras que eu quero mostrar. Quais são os 2 arbitrários nas minhas mãos? AS mais BT e AS mais BT. Então, o que eu quero mostrar, no final das contas, é o que é? AS mais BT é igual a mais... menos AS linha mais BT linha. Pertence ao C, certo? Ok. Ou seja, qual o objetivo? Se eu quero mostrar que alguém pertence no C, qual é o meu objetivo? E vai existir um S e um D também que vai formar esse resultado. Sim, o resultado está... É estranho o modo de falar, mas sim. Isso significa, então, vamos lá, que existem... Vamos usar outro nome, o V. Tais que? Esse carinha todo é igual... Exatamente. E parece talvez um pouco complexo. Aqui a ideia seria só fazer o cálculo para escrever esse numa forma dessas. E isso é trivial. É menos aqui. Isso é trivial, ok? Espero que não temos algum problema aqui. Eu falei, gostei muito daqui, até da escolha das letras. Eu vou divulgar, tentar vender uma alternativa boa para esses nomes. Alguém pode adivinhar qual seria? Eu faço muita questão de nomes bons. Esses são bons, mas talvez tenha um pouco melhor ainda. Como? Não, inclusive acho que esses são melhores porque você já tem a conexão entre o S e o S'. Os dois são coeficientes da mesma coisa, do A nesse caso. Se eu usar STUV, parece que estou chamando caras de um outro bairro para um trabalho que na verdade é do mesmo bairro que eu quero trabalhar aqui. Outra ideia, estou solicitando aqui ideias de programadores para nomes. Ok, uma coisa legal seria SA, TA, SB, TB. A vantagem que tem um pouco essa é que em qualquer momento da minha demonstração que eu vou ter um bocado editado, se eu vou ter andando, eu já sei que aparecendo SA, eu sei que esse carinha aqui é... Não, desculpa. A ordem é estranha. Seria SA, SB, TA, TB. E agora ficou ruim, né? Aqui pode me ajudar aqui um pouco? Não, galera. Não, seria AS. Não é assim? Vamos ficar com a ideia da Beatriz, que é melhor. Ok. Um segundo. Só para terminar essa coisa, eu queria falar sobre nomes. Vamos dizer que eu tenho CD dentro do C, ok? É essa coisa que eu queria falar, confundi aqui. Se eu tenho o C e D dentro do C, e eu quero solicitar os carinhas do C e os carinhas do D, aqui entra a coisa que eu queria falar. Os nomes bons seriam aqui quais? SC, TC, esses vão os coeficientes de C, e aqui seria SD, TD, e esses vão ser carinhas de D. Mas já que a gente começou com a abordagem legal de solicitar membros arbitrários, acho que essa seria a melhor opção que temos aqui, ok? Espero que isso foi entendido também. Não é aplicável aqui, mas é dica boa para saber sobre nomes. Ok.
E aqui o que eu preciso demonstrar, já que rascunhamos essa parte, vamos rascunhar essa também. Galera, essa parte aqui que eu deixei com 3 pontinhos é só a algebrinha básica de tudo que a gente tem demonstrado, certo? Fazer um calculinho, manipular essas coisas para escrever assim e acabou. Aqui o que eu preciso demonstrar? A definição de MDC. Eu preciso demonstrar... eu vou cobrar umas frases. Eu não preciso demonstrar a definição, eu preciso demonstrar que a definição é satisfeita pelo D, certo? Ok. Sim, o que significa isso no final das contas? É uma conjunção, certo? Afirmar que o D é uma MDC de 2 carinhas é uma conjunção. Qual é essa conjunção? Primeiramente, ele é divisor comum deles, e isso já é uma conjunção, por conta própria. Então, aqui preciso demonstrar que o D divide o A, o D divide o B. O que mais? Hã? Para todo de linha divisor comum dos AB, o que acontece? O D' divide o D. O meu carinho é maior, melhor, ok? Bem, deixo isso porque é um exercício bom. Cuidado aqui, o que eu sei sobre o D, nesse caso, é que muito mais do que ele apenas pertence ao C. Não apenas pertence ao C, ele divide todos os membros de C. Isso é o que significa que o C o D é Z, certo? Ok, enfim, eu perdi, agora vou descrever isso, mas em algum lugar escrevi. Sim. Não seria D dividido D linear? Vamos de novo aqui. Não. Quem foi o... Estou no MDC, certo? O MDC é aquele cara que dominou todos. Então, qualquer possível D' que fica embaixo do A e o B, ele vai dividir o D, certo? O D aqui precisa ser o cara que domina. Nesse caso, o D vai ser múltiplo de qualquer outro cara lá. Aquela forma que você colocou depois da barra no set, colocou entre vírgulas. Sim, é uma convenção que temos realmente aqui. Os dois aqui são geradores. Tenho 2 geradores. Você poderia até escrever de uma maneira meio estranha ST pertencente nessa coisa aqui, mas acho que é muito mais complexa do que isso. Espero que essa coisa entendível. Cuidado, porque a gente abusa a vírgula não apenas para botar geradores, mas aqui, por exemplo, poderia falar AS maior de 2. Vírgula, sei lá, B, T menor que 8. Um segundo, qual conjunto seria isso? Seria todo o conjunto que a gente tinha entendido até agora, só que quem vai passar aqui vai ser apenas os S's que vão satisfazer o AS maior de 2 e apenas os T's tais que vão satisfazer o BT menor de 8. Agora eu estou dando um exemplo bobo aqui, mas espero que se a gente encontrar isso, vamos conseguir ler o que significa. Aqui são os geradores, tais que o Czinho é um inteiro, o Tzinho é um inteiro, e o AS maior de 2 e o BT menor de 8. Um segundo, foi entendido? Então ele pode entender como sendo uma conjunção por isso? Não exatamente conjunção, você pode pensar como se fosse uma conjunção em várias... Se eu tivesse escrito sem os geradores, seria realmente conjunção. O fato que aparecem certos geradores aqui não me permite falar que é conjunção, porque se essa coisa fosse uma conjunção, tecnicamente essa coisa deveria ser o quê? Que tipo de coisa? Proposição. Mas essa não é proposição, porque esse nem é declarado. Aqui, os geradores têm papel de ligadores desvariáveis, só que eu acho que toda essa coisa é entendível automaticamente, sem sequer tentar explicar ela. Aqui, não tem S, não tem T. Nada disso, aqui é o B. S ou T. Okay? Beleza? Ok. Faz sentido? Por isso não faz sentido considerar como conjunções, essa coisa é um ligador, certo? Mas mentalmente pode pensar que corresponde no Mi. Tais que o S é tomado pelos inteiros e o T é tomado pelos inteiros. Qual S? Aquele que eu estou ligando aqui. Qual TS que eu estou ligando aqui? Não tenho nos meus copos nem S nem T. Mas, cuidado, esqueci de fazer isso. Esse ligador aqui liga também esse S. E esse T aqui também liga esse T. Ok? Faz sentido? Faz, eu tenho outra dúvida, mas acho que... Mas, ok, não vou insistir para entender
Como justificar isso? Eu acho que lendo essa coisa sem eu explicar nada, dá para entender qual é o conjunto que eu quero. E o que significa entender qual é o conjunto? Significa que eu sei traduzir o que significa pertencer nele. Então, o que significaria pertencer nele? Vamos fazer esse teste aqui para ver. Então, se meu C é toda essa coisa aqui, eu tenho como... Eu quero saber o que significa que um xzinho pertence aqui, o que significa essa proposição aqui. Não é tão estranho. O que significa? Não. Ok, existe S, existe T, então vou juntar essas duas coisas. Existem S e T. Está escrito o quê? X vai ser igual a AS mais BT. Vai considerar o resto? Sim. Quero enfatizar que sem eu definir formalmente isso, você já entende o que significa. E? A maior que 2. Não é A? Sim. E? Eu não sei o que escrevi lá. Menor que 8. Vamos ver aqui. Ok? Sim, Isaac. E se, por exemplo, se tivesse um que é... O C são aqueles que... Quer dizer, o C é gerado por um S que é inteiro e um D que é inteiro. Se eu dissesse que X não pertence a esse... Um segundo. Então, faltou essa parte, certo? Porque você não falou isso. Falou que o C é gerado por S, ok, mas em qual forma ele é gerado? Não basta eu falar ele é gerado por 2 inteiros, preciso falar com S inteiros o que eu vou fazer para formar um membro dele. Certo? Porque o que tu falou agora, você pulou essa parte. Você falou C é gerado por o S e o T, ok, mas em qual forma? É na mesma forma? Sim. Ah, ok, beleza. Então qual a dúvida? Aí se eu dissesse que o X não pertence ao C? Não? Faz sentido? Era outro exemplo, mas eu esqueci. Ok, sim, Ângelo. A pergunta que você pediu para eu te perguntar no final da aula. Ah, ok. É spoiler. Em programação, eu vou só falar isso assim para deixar você procurar o porquê. Ou nessa linguagem de tipos que temos a setinha e temos o cross também, certo? Entende o que eu estou falando? A gente usa simbolinhos para falar sobre tipos. O conceito que você está procurando lá, manifestado em tipos, seria esse aqui. É de funcional? Como? É mesmo do Haskell? Esse traço aqui, Haskell não usa isso, Haskell usa essa notação. Ela usa vírgula. mas com buracos. Os buracos são a mesma notação, sim, mas estou falando que o M de C, entre aspas, que eu não vou falar o nome certo, de 2 tipos A e B, vai acabar sendo o que a gente ia escrever assim, A cross B. Então, o M de C, vamos dizer assim, do inteiro e do booleano, vai ser esse tipo aqui. Ok? Agora a pergunta é, o que você precisa mudar? Qual seria a ordem, entre aspas, certo? Para essa coisa acabar satisfazendo a definição. A gente vai ver isso em FMC2 e é um dos assuntos mais legais que a gente vai ver. Voltando aqui, para terminar, eu acho que essa parte ficou realmente implícita, realmente fácil o que falta aqui para fazer. Vamos ver o que temos nas nossas mãos. Temos finalmente que para quaisquer 2 inteiros existe um cara que é MDC deles. Espero que é meio fácil. Na verdade, eu vou deixar isso como exercício também. Ver o que precisamos adaptar aqui para essa coisa virar uma demonstração sobre a existência do MMC. Okay? Eu não vou mexer muito, na verdade não vou mexer quase nada com MMC, vou deixar essa parte para vocês praticarem. Qualquer coisa que a gente vai falar sobre MDC, se eu trocar as direções que as ordens estão olhando, vai acabar sendo um teorema e uma definição que envolve o MMC. Não faz sentido trabalhar com as duas coisas porque é praticamente a mesma coisa. Vamos trabalhar só com o MDC e deixar como exercícios para ganhar um pouco mais prática do MDC. E um segundo. Tem um segundo. Então sabemos que existe, só que aqui foi muito fácil chegar Aqui foi muito fácil enxergar os coeficientes certos. E como Yasmin falou, seria legal ter um algoritmo para calcular primeiramente o MDC. Beleza que eu sei que o MDC vai existir, mas como que eu vou achar? Fazer todo esse desenho parece que vai dar muito trabalho.
Queremos um algoritmo eficiente para achar o MDC, e de preferência se a gente conseguir uma maneira para a gente extrair também os dois coeficientes, ok? Tem um Plicker, e a pergunta do Plicker novamente não tem resposta certa. A pergunta é a seguinte. Segundo. Não tem certo, mas deve ter das erradas. Ok. A pergunta é, se na prova de quarta-feira cair... Tem duas opções, vamos dizer, certo? Eu não estou falando que vai cair, é uma coisa hipotética. Essa é a primeira. Essa aqui é a segunda. Ok? E a pergunta... Ok, tu já sabe a resposta. As respostas são... Qualquer uma das duas caindo vai dar certo. Ok? A é essa. A B é... Se cair a primeira apenas dá certo. O C é se cair a segunda dá certo. E o D é... Não importa qualquer das duas vai cair, vai dar errado. Então aqui... Como? Espera aí. A primeira é o teorema sobre os conjuntos que são fechados pela subtração, que é o que a gente usou aqui, certo? E esse é o lema da divisão de Euclides. Já que não tenho projetor, eu vou falar os nomes de vocês. Vamos lá. Gabriela, Vinícius, Luiz, Beatriz, Danilo, João, Yasmin, Carlos, Ângelo, Jefferson, João, sim, ok. Antônio, Eduardo, Arthur, Caio, Emanuel, Lucas, Pablo, Ana, Carlos, Samuel, Mateus, Caio, Gustavo, Davi, Isaac, Marcos, Gabriel, Vinícius, Gustavo, Ian, Pedro, Mateus, Paulo e Nathan, Vinícius. Esse assunto de hoje não cai fora. Um segundo. Muito recente, professor. Bem, até quarta-feira. Cuidado, quarta-feira vamos ter aula também.